Em 1943, uma criança de apenas 7 anos desapareceu de sua casa, no interior dos Estados Unidos. O que aconteceu com ela nos anos seguintes faria qualquer filme de terror parecer um conto de fadas. Ela foi levada para um laboratório subterrâneo, onde militares americanos realizavam experimentos que quebrariam sua mente em pedaços, apenas para reconstruí-la como uma arma humana programável. Isso não é roteiro de Hollywood. Isso aconteceu de verdade. E se eu te disser que essa história é apenas a ponta de um iceberg de horrores que governos ao redor do mundo têm praticado há décadas? Rituais satânicos, financiados pelo seu próprio dinheiro de impostos, soldados treinados para matar usando apenas o poder da mente, e descobertas arqueológicas tão perturbadoras que foram enterradas mais fundo que os próprios artefatos. Hoje, você vai descobrir que a ficção científica não passa de documentário disfarçado. Prepare-se, porque depois dessas revelações, você nunca mais vai assistir um filme de terror da mesma forma. Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, visualizamos tanques, aviões e soldados lutando em campos de batalha. Mas e se eu te disser que, paralelamente a essa guerra convencional, travava-se um conflito ainda mais sinistro nas dimensões do oculto e do paranormal? Documentos desclassificados revelam que tanto os aliados quanto o eixo investiram recursos significativos em práticas que beiram o sobrenatural. Na Inglaterra, um grupo de ocultistas liderados pelo controverso Aleister Crowley e pela médium Dion Fortune realizavam rituais coletivos com um objetivo específico: criar uma barreira mística contra as forças nazistas. Eles acreditavam que poderiam influenciar o resultado da guerra através de cerimônias realizadas em locais sagrados como Stonehenge. O que torna isso ainda mais perturbador é que esses rituais não eram realizados por fanáticos isolados. Havia apoio e conhecimento de membros do governo britânico que viam essas práticas como uma arma psicológica adicional. Winston Churchill, conhecido por sua abertura a métodos não convencionais, mantinha contato direto com alguns desses grupos. Do outro lado do canal, os nazistas desenvolviam seus próprios projetos ocultistas. A Ahnenerbe, uma organização de pesquisa criada por Heinrich Himmler, enviava expedições ao Tíbete, Antártida e outros locais remotos em busca de artefatos e conhecimentos ancestrais que pudessem dar vantagem militar ao Reich. Eles acreditavam na existência de uma ciência oculta, capaz de criar supersoldados e armas sobrenaturais. Mas talvez o mais assustador seja descobrir que esses experimentos não terminaram com a guerra. Muitos dos cientistas e ocultistas envolvidos foram secretamente recrutados pelos aliados através da Operação Paperclip, trazendo seus conhecimentos sombrios para solo americano. Se você pensa que percepção extrasensorial e telepatia são apenas elementos de ficção científica, precisa conhecer o Projeto Stargate. Entre 1970 e 1995, o governo americano gastou mais de 20 milhões de dólares tentando desenvolver soldados capazes de ver, através de paredes, localizar alvos inimigos a milhares de quilômetros de distância e até mesmo influenciar mentes inimigas. O programa começou quando a CIA descobriu que os soviéticos estavam investindo pesadamente em pesquisas psíquicas. Temendo ficar para trás numa corrida armamentista paranormal, os americanos criaram unidades militares especializadas em visão remota, a capacidade de obter informações sobre locais distantes usando apenas a mente. O que torna essa história verdadeiramente aterrorizante são os métodos utilizados. Os participantes eram submetidos à privação sensorial extrema, uso de drogas psicoativas e técnicas de condicionamento mental que lembravam tortura psicológica. Muitos sofreram danos permanentes à saúde mental.
Documentos desclassificados mostram que alguns experimentos obtiveram resultados inexplicáveis pela ciência convencional. Soldados conseguiram descrever com precisão instalações militares secretas que nunca haviam visitado, localizar submarinos inimigos no oceano e até mesmo prever ataques terroristas com antecedência. Uri Geller, o famoso entortador de colheres, trabalhou diretamente com a CIA durante esse período. Suas demonstrações não eram truques de palco, mas testes militares reais, sendo conduzidos em laboratórios governamentais ultra-secretos. Como Albert Einstein uma vez disse, a realidade é meramente uma ilusão, ainda que muito persistente. Talvez os militares tenham descoberto como manipular essa ilusão de formas que nossa ciência ainda não compreende totalmente. Mas os experimentos militares foram além da percepção extrasensorial. Documentos revelam tentativas sistemáticas de criar soldados completamente obedientes, sem medo e capazes de seguir ordens sem questionamento. Verdadeiros autômatos humanos. O programa MKUltra, oficialmente focado em controle mental, tinha uma divisão específica dedicada à criação de assassinos programados. Através de técnicas de fracionamento de personalidade, os pesquisadores quebravam a mente de indivíduos, geralmente crianças, criando múltiplas identidades que podiam ser ativadas por comandos específicos. O processo era brutal. Isolamento extremo, privação de sono, uso de drogas como LSD em doses massivas, tortura física e psicológica e exposição a traumas controlados. O objetivo era destruir a personalidade original e reconstruí-la do zero, instalando programações específicas que podiam permanecer dormentes por anos até serem ativadas. Testemunhas sobreviventes relatam memórias fragmentadas de laboratórios subterrâneos onde crianças eram submetidas a esses experimentos. Muitas não sobreviveram ao processo, enquanto outras desenvolveram transtornos dissociativos graves que persistem até hoje. O mais perturbador é que esses programas não eram limitados aos Estados Unidos. Documentos sugerem colaboração internacional, com instalações similares operando no Canadá, Reino Unido e outras nações aliadas. A rede era vasta e bem coordenada, sugerindo que havia uma agenda global por trás desses experimentos. Alguns pesquisadores acreditam que elementos desses programas ainda estão ativos hoje, adaptados para a era digital através de técnicas de manipulação psicológica em massa, via redes sociais e mídia. Entre os aspectos mais sinistros desses programas estava a dimensão ritual e ocultista. Documentos e testemunhos de sobreviventes descrevem cerimônias onde crianças eram concebidas e nascidas especificamente para participar desses experimentos. Esses nascimentos programados seguiam calendários astrológicos específicos, com os rituais de concepção realizados durante alinhamentos planetários considerados propícios. Os bebês eram depois criados em ambientes controlados, onde desde o nascimento eram expostos a condicionamento psicológico intenso. Os rituais em si envolviam práticas que combinavam elementos de várias tradições ocultistas, simbolismo cabalístico, invocações demoníacas, sacrifícios animais e humanos e cerimônias destinadas a abrir portais para outras dimensões. Os participantes acreditavam estar canalizando entidades não humanas que forneceriam conhecimento e poder. O que torna isso ainda mais perturbador é que muitos dos envolvidos ocupavam posições de poder na sociedade. Políticos, militares de alta patente, empresários influentes e até mesmo líderes religiosos. Eles formavam uma rede secreta que operava paralelamente às instituições oficiais. Documentos sugerem que alguns desses grupos ainda existem hoje, operando através de organizações filantrópicas e religiosas aparentemente legítimas.
Eles continuariam buscando recrutar crianças com potencial especial para seus programas de condicionamento. Mas por que grupos tão poderosos investiriam tempo e recursos em práticas aparentemente irracionais? A resposta pode estar nas descobertas arqueológicas que foram sistematicamente suprimidas das narrativas históricas oficiais. Em 2001, exploradores marinhos descobriram estruturas piramidais massivas no fundo do oceano, ao largo da costa de Cuba. Essas pirâmides, construídas com blocos de pedra perfeitamente encaixados, estão submersas a mais de 600 metros de profundidade, sugerindo que foram construídas quando o nível do mar era muito mais baixo, há pelo menos 12 mil anos. O que torna essa descoberta revolucionária é que essas estruturas precedem as pirâmides do Egito em milhares de anos, sugerindo a existência de uma civilização avançada muito anterior ao que a arqueologia oficial admite. Mais perturbador ainda, logo após a descoberta se tornar pública, as expedições foram misteriosamente canceladas e os pesquisadores envolvidos foram silenciados. Descobertas similares foram feitas em vários pontos do planeta. Estruturas megalíticas submersas no Japão, ruínas inexplicáveis na Antártida reveladas pelo derretimento do gelo e artefatos tecnologicamente impossíveis encontrados em estratos geológicos de milhões de anos. A supressão sistemática dessas descobertas sugere que existe uma agenda para manter oculto o verdadeiro passado da humanidade. Por quê? Porque essas civilizações antigas possuíam conhecimentos que nossa ciência atual ainda não consegue explicar. Tecnologias de energia livre, métodos de manipulação da gravidade e talvez até mesmo comunicação com inteligências não humanas. Nikola Tesla, em seus escritos privados, mencionava ter recebido conhecimentos de fontes não terrestres que o ajudaram a desenvolver suas invenções revolucionárias. Ele acreditava que civilizações antigas possuíam acesso a essas mesmas fontes de conhecimento. O que todas essas informações revelam é que vivemos no meio de uma batalha espiritual que transcende nossa compreensão normal da realidade. As forças que operavam durante a Segunda Guerra Mundial não foram derrotadas. Elas apenas se adaptaram e evoluíram. Hoje, essa batalha se manifesta através de tecnologias de controle mental em massa, manipulação da informação através de algoritmos de redes sociais e a criação sistemática de divisões sociais que enfraquecem a capacidade de resistência das populações. Os grupos que uma vez realizavam rituais em bunkers subterrâneos agora operam através de corporações tecnológicas, organizações internacionais e movimentos aparentemente progressistas. Seus objetivos permanecem os mesmos: controle total sobre a consciência humana e a implementação de uma nova ordem mundial baseada em hierarquias ocultas. Isaac Newton, além de suas contribuições à física, dedicou mais tempo estudando alquimia e textos bíblicos proféticos do que matemática. Ele acreditava que existiam forças espirituais operando na história humana, que podiam ser compreendidas através do estudo cuidadoso de padrões ocultos. A física quântica moderna sugere que a consciência tem um papel fundamental na determinação da realidade, algo que os antigos mestres ocultistas sempre souberam. Talvez a batalha que presenciamos seja, em última análise, uma luta pelo controle da própria fábrica da realidade através da manipulação da consciência coletiva. As histórias que exploramos hoje não são contos de terror criados para entretenimento. São fragmentos documentados de uma realidade muito mais complexa e assustadora do que a versão oficial da história nos permite conhecer.
experimentos militares com poderes psíquicos, programas de controle mental envolvendo crianças, rituais ocultistas patrocinados por governos e descobertas arqueológicas suprimidas. Todos esses elementos se conectam numa narrativa maior sobre forças ocultas que operam nos bastidores da civilização humana. O que torna essas revelações ainda mais perturbadoras é perceber que muitos desses programas nunca foram realmente encerrados. Eles evoluíram, se adaptaram às novas tecnologias e continuam operando através de canais mais sofisticados e difíceis de detectar. Conhecer essas verdades não deve nos paralisar com medo, mas sim nos fortalecer com conhecimento. Apenas compreendendo a natureza real das forças que moldam nosso mundo, podemos desenvolver as defesas necessárias para proteger nossa liberdade de pensamento e nossa capacidade de escolha consciente. A realidade é verdadeiramente mais estranha e assustadora que qualquer ficção, mas também é mais repleta de possibilidades do que jamais imaginamos. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.